Está no ar o Papo de Mãe. Você já deve ter ouvido histórias de mulheres que estavam grávidas e não sabiam, que descobriram a gravidez já muito avançada ou até mesmo na hora do parto. Parece coisa de filme, mas pode acontecer. E nós vamos conversar aqui no estúdio com mulheres que passaram por isso. Imaginem só, se um nascimento que é esperado durante 9 meses simplesmente acontece de uma hora para outra. Como fica o vínculo com o bebê? E como uma mulher pode estar grávida e não perceber até a hora do parto? Tudo isso está no nosso papo de hoje. Veja os destaques. Eu tive 3 gravidezes, uma diferente da outra. Tem umas que eu passei, tem uma que eu não senti nada. E tem umas que eu senti enjoo, tem outras que eu senti mais fome. Das 3 gravidezes, nenhuma foi igual a outra. É possível não sentir, não ter nenhum sintoma. Mas não saber que está grávida é golpe, pode ter certeza. 22 anos atrás, Rocio chegou ao hospital reclamando de fortes dores nos rins. O que ela não sabia é que estava grávida e no dia seguinte deu à luz a sua filha Núria. Esta é a reportagem especial do Papo de Mãe na Espanha de hoje. A gente ouviu lá falando, é golpe e tal, mas não, acontece mesmo. E a gente vai entender ao longo do programa por que que acontece, como que acontece de uma mulher estar grávida e não saber ou não ter os sintomas, né? Então vamos conhecer aqui as histórias da Márcia e da Bia. A Márcia descobriu que estava grávida já no quinto mês. Descobri com 22 semanas, né, entrando no 5º mês. Uhum. Eu vi um caroço, senti um caroço na minha barriga e achei, nossa, tô com alguma coisa horrível, né? E fui ao médico e era um bebê, fiz o morfológico do 5º mês, né? Uma felicidade. Eu levei minha sobrinha ao zoológico, fui levar as sobrinhas ao zoológico, aí eu pegava a pequenininha no colo e aí do lado direito ficava uma coisa enorme, né? Mas eu era muito magrinha, então eu nem não imaginei. E você menstruava normalmente? Não, isso, aí que tá o detalhe. Quando parou a menstruação, eu tinha 45 anos e eu achei que fosse a menopausa. Então eu nem fui ao médico, inclusive eu fiquei assim, ai que pena, não tive um filho, né? E aí o que acontece? Eu fui deixando passar. E quando isso aconteceu do caroço, né, que eu achava que fosse... Que na verdade era um pé, um cotovelo. Eu resolvi ir ao médico e aí ele falou, é um bebê, Mas você foi ao ginecologista? Fui ao ginecologista. E como que ele descobriu que era gravidez? Não, eu cheguei e falei, doutor, entrei na menopausa e agora apareceu um caroço enorme. Ele, você não está grávida? Não, doutor, eu tenho 16 anos com meu marido, nunca engravidei, acho que eu nem posso. Aí ele falou, vamos fazer um exame. Nem precisou examinar, né, que ele só colocou a mão assim, falou, nossa, não, é um bebê. E aí eu descobri, né, fiz ultrassonografia no mesmo dia. Seu marido estava com você na hora? Não, ele não estava, à noite nós nos encontramos, que a gente ia dançar. E eu nem tive coragem de falar por telefone, que eu achei delicado, né? Quando eu contei, eu falei, olha, precisamos jantar fora que tem uma coisa para te contar. Vamos comer uma pizza. Ele nem comeu, né? Ele falou, não, nós levamos 3 dias para contar para a família, porque foi um misto de felicidade muito grande, de muito medo, né? Porque... E você tinha, assim, ao longo desses anos, você tentou engravidar e não conseguiu? Ou você nunca, não era uma coisa que você tinha pensado? Não, nunca tentei. Eu pensava algumas vezes, mas eu trabalhava muito e achava que não. E aí chegou a hora, né? Aí no fim você ficou grávida durante quanto tempo, então? Eu descobri 1º de agosto e ele nasceu 15 de dezembro. Foi rapidinho, a gestação você teve pouco tempo para si. E tá aqui então o Luca, né? Tá, é uma alegria, né? O pessoal pergunta pro meu marido, é seu neto? Ele fala, não, é meu filho. Ele tá com quantos anos? O meu filho? Com 5 anos. Ai, gostoso. É bem legal, é uma alegria. A casa mudou, a vida mudou, né? Muito bom. Então daqui a pouco você vai contar mais detalhes aí da sua gravidez. E a Bia já tinha 2 filhos, né, Bia? Já tinha 2 filhos. E aí eu descobri que eu estava grávida, eu já estava 6 anos depois, né, do segundo. E eu já estava de 27 semanas, 6 meses. Né? Nossa, e como é que foi que você... Aliás, da Daniela, que está aqui, né?
A Dani está ali no colo do papai agora? ó. Isso. De rosa. Ela está com quanto tempo? 1 ano e 7. 1 ano e 7 e a Bia já teve outra. Tive outra. Que tá ali a Giovana, que está com 2 meses. 2 meses. 2 meses. Então conta, como que você descobriu a gravidez da Dani? Eu era obesa, né? E eu fiz a cirurgia de redução do estômago. E, na verdade, eu fiz a cirurgia e fiz todos os exames para cirurgia, não sei o quê. E aí fiz a cirurgia, eu já estava grávida e não sabia, porque minha menstruação estava atrasada, mas eu não tinha o ciclo certinho, como tinha a história da cirurgia, não sei o quê. Então não foi uma coisa que me preocupou não menstruar, né? E para fazer a cirurgia, E o aí- médico nem ocorreu. Não, Ele não pediu ocorreu. algum exame de gravidez? Não pediu. Nem na hora, ainda o médico perguntou, ele falou, olha, você está grávida? Me perguntou o anestesista na hora. Eu falei, não, minha menstruação está atrasada, mas é normal, né? Então tá bom. Então, e ficou... E você fez a cirurgia? Fiz a cirurgia. Já estava grávida? Já estava grávida, já estava de 14 semanas, pelos cálculos que a gente fez. E E aí depois da cirurgia Até- você começou a emagrecer, Aí né? eu comecei a emagrecer. Então, assim, a gravidez em si não é uma coisa que me preocupava, né? Porque eu não percebia, né? Não crescia a barriga. Pelo contrário, eu estava emagrecendo, estava tudo, então não tinha... A Márcia, a sua barriga não cresceu, Márcia? Não, só começou a crescer depois que eu descobri, assim, mais um mês. No 7º mês que aí disparou, né? Então depois a gente vai entender como é que tem mulher que a barriga não cresce, Eu porque usava as outras... mesmas roupas, senão eu ia desconfiar, pelo Nossa, menos. isso eu tenho curiosidade para saber. E no caso da Bia que estava emagrecendo, Eu tava emagrecendo. E sintomas, você sentia Eu e tinha achava enjoo, assim, enjoei muito. Mas como tudo em função da cirurgia do estômago, eu falava para o médico, eu estou muito enjoada, eu não aguento mais. Ele falou, não, mas é assim mesmo, é por causa dos hormônios, você vai ver, vai estabilizar, vai passar, não se Achava que era da preocupe. cirurgia. tudo da que você cirurgia. sentia, você achava que era sequela da cirurgia. E aí só fui descobrir porque eu fui fazer uma radiografia para ver a parte da cicatrização, da cirurgia, não sei o quê, e aí saiu o nenê junto na... E o susto que você tomou na hora? Nossa Senhora! Mas como foi que o médico te falou? Não, porque eu fiz o exame e fui para casa. Deu 10 minutos que eu tinha chegado em casa e ligou o radiologista que fez o exame. Falou, olha, eu queria saber, a senhora está grávida? Eu não. Falei, não, a senhora está grávida sim. Então, acho bom a senhora procurar um médico, a senhora está grávida do 2º para o 3º trimestre. Eu estava em pé, assim, caí sentada, eu falei, isso não é possível. Tem certeza que é o meu exame, né? Você não trocou o exame? Não é possível. Ele achou um bebê na sua... Achou um bebê, saiu o pezinho dela no Nossa. exame. E você não sentia também os movimentos dela? Eu sentia... E achava que era da cirurgia? E meu marido também fez a cirurgia, então eu falava assim, nossa, Marcos, minha barriga é esquisita, depois que eu fiz a cirurgia, sei lá, ela pula, ela mexe, faz umas coisas que... Aí eu falava assim, a senhora faz? Ele falava, não, a minha não faz, acho que é normal, depois a gente pergunta. São gases, né? São gases, não... E você ficou preocupada, Nara? Porque imagina, quando você pensou para trás, tudo que você tinha feito, uma cirurgia, tomada anestesia, raio-x, tudo que não pode fazer quando está Exatamente. grávida. Foram 2 pensamentos que vieram imediatamente na minha cabeça. Primeiro, eu vou morrer, porque eu acabei de fazer uma cirurgia, vai me abrir, vou ter... E deve ser um monstrinho que está aqui dentro, porque sem exame nenhum, com Sem a quantidade de medicamento que eu tomei, tudo, acho que foram as 2 coisas, foram as minhas principais preocupações. Vamos saber. E ela aqui nasceu dos super bem, né? Super bem. Tá linda ali a Dani. Fala. Olha, atletas e obesas, por exemplo, podem demorar mais para perceber a gravidez por causa da menstruação irregular. Em 2009, a levantadora de peso chilena Elizabeth Pobleto deu à luz momentos antes do treino em São Paulo. O bebê nasceu prematuro e acabou não sobrevivendo. E teve um outro caso no Brasil que chamou a atenção. Em 2005, a jogadora de basquete Silvia Gustavo afirmou só ter descoberto que estava grávida de 7 meses 3 dias antes de o bebê nascer. Também estão aqui o Dr. Eduardo de Souza, obstetra, e a Maria do Carmo Tirado, psicóloga do Departamento de Obstetrícia da Unifesp. O doutor também é da Unifesp. Eu queria saber assim, a mulher não percebe mesmo, doutor, que está grávida? É algo que realmente pode acontecer, como a gente está observando aqui. Vários fatores podem influenciar isso, né? Às vezes a gente está diante de uma pessoa, por exemplo, mais distraída, né? E realmente
demora para perceber o estado de gravidez. As duas mamães aqui presentes ilustram bem o que pode acontecer. Por exemplo, próximo à menopausa, a irregularidade menstrual, o atraso menstrual, que é comum nesse período da menopausa, pode retardar o diagnóstico, a sensação de gravidez. E a outra mamãe estava mais gordinha, ia fazer um procedimento cirúrgico. Isso também favorece demorar um pouquinho mais para perceber a gravidez, né? Então, irregularidades menstruais, alterações de peso, proximidade com a menopausa, são fatores Mas agora, que podem doutora, fazer. a barriga cresce, né? A barriga Por exemplo, cresce. da Márcia não cresceu cresceu. até o quinto mês, O que né? acontece? Que em algumas mulheres... E algumas mulheres têm a barriguinha menor. Eu lembro, nós ficamos grávidas juntas, né? E a minha barriga era muito maior do que a da Roberta e a minha filha nasceu menor. Então tem uma coisa do organismo, do corpo de cada mulher também. A mulher em pé, a barriguinha engana muito, né? Tanto que quando a gente está fazendo o pré-natal, acompanhando o crescimento do abdômen da mãe, a mulher está deitada, relaxando a parede abdominal para a gente acompanhar o crescimento do útero. Uma mulher grávida de até 3 meses, é difícil perceber que ela está grávida. Depois de 3 meses, a palpação do abdômen é fácil dizer que ela está grávida. Mas depende da roupa que ela usa, ela em pé, depende da musculatura abdominal, depende da roupa que ela usa, do peso, da própria postura como ela fica. Então A Márcia pode falou enganar. que era bem magrinha, né? E que só bem depois magrinha. do quinto mês é que a gravidez... Mas a barriga cresce, tanto que quando ela foi no médico, o médico pôs Não, a ele mão na colocou barriga só- dela e percebeu, falou, né? tá grávida. Então, e como é que fica, então, essa coisa Porque você ficou grávida há quanto tempo? Você ficou, o quê? Uns 3 meses? Fiquei 4 meses. 4 na meses e verdade. a Bia, a sua Fiquei gestação 3 durou? meses. 3 eu meses. descobri que eu estava grávida dia 6 de outubro, ela nasceu dia 11 de janeiro. Uhum. E até nos casos das mulheres que a gente sabe que acontece, a gente até vai ver reportagens, que descobrem na hora do parto. Como se dá esse vínculo com a criança e até porque a gente falou que elas tomaram um susto, demoraram para contar para as pessoas. Assim, em termos emocionais, a gente entende que existe um universo próprio da mulher no momento da gravidez. Então, desde o início, ela fica mais infantilizada, mas é a regressão normal, esperada dessa mulher. Aí, depois, ela vai ficando mais introvertida, ela vai devagarinho desenvolvendo o que a gente chama de intuição, para depois ela poder fazer, propriamente dito, a assunção da maternagem. Então, esse ciclo todo, que é do início até a amamentação, é um momento no qual a mulher ela passa por diversas fases. Ela vai se preparando Ela mesmo, vai se né? preparando. E para isso ela tem 9 meses, teoricamente. 9 meses, até a amamentação mais um pouquinho. E o que a gente acaba considerando o parto psicológico quando a criança tem 3 meses. Mas existem casos também de mulheres que negam a gravidez, que os sintomas estão ali? Existe. Eu ia chegar nisso, né? Que são os mais comuns no caso dessas mulheres que só percebem praticamente no momento que elas estão tendo o bebê. Né? Então a gente pode entender isso, na maior parte das vezes, como um pseudo-afastamento da situação, que aí depende muito da psicodinâmica dessa mulher. Então, quando você a atende, você vai resgatar um pouco das vivências pregressas dela, desde a menarca, a coitarca, enfim, até chegar naquele momento e tentar entender um pouco o que aconteceu dessa mulher não conseguir se ver como grávida, mesmo praticamente no momento de ter o bebê. Ai, Dani! Ô, doutor, Quando que- a mulher que está grávida e não sabe, ela deixa de fazer exames importantíssimos, né? As mamães aqui tiveram um bom resultado, isso é ótimo, mas não é o ideal, né? O ideal é que a mulher, até antes de engravidar, procure o ginecologista, faça exames pré-concepcionais, se preparando para o momento da gravidez, corrija algum problema clínico que ela tenha, aí sim ela toma uma vitamina antes de engravidar, que é o ácido fólico, é importante, previne malformações para o bebê e deve ser tomado antes de engravidar. O pré-natal tem que ser começado o mais precoce possível, né? Diversos exames devem ser feitos de sangue, de urina, de fezes. As ultrassonografias, hoje, muito importantes, a ultrassonografia morfológica, chamada de primeiro e de segundo trimestre,
que é uma forma de avaliar o nenê de uma forma mais ampla, mais detalhada, afastar malformações. E às vezes pode até tomar cuidados para impedir um nascimento prematuro e tudo mais, Como né? foi citado aqui, uma mamãe fazendo um exercício físico extenuante, profissional, né, que é inadequado durante a gravidez. Gravidez é lugar para uma ginástica mais branda. Quer dizer que elas deram sorte duplamente de terem recebido esse presente e deles terem nascido com saúde e da gestação ter sido saudável, Sem dúvida, tanto sem para a mãe tinha quanto muito para o bebê, medo, né? Tanto que eu fiz o morfológico depois, todos os meses, até o nascimento. Era um acompanhamento semanal. Então foi uma coisa porque dá um medinho, né? Mas deu tudo certo, doutor. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Continue ligado na TV Brasil. Você acha possível uma mulher estar grávida e não saber? Rapaz, eu acho que num mês dá, né? Acho que depois de uns 2 meses não dá mais não. E uma mulher que no 8º mês de gestação tem um filho e ela não sabia que estava grávida. Você acha que isso daí é possível? Rapaz, só na carochinha. É possível uma mulher estar grávida e não saber? Acho no início sim, não sei no início da gravidez sim, normal. eu acho que no início sim. E essa pessoa chegando ao 8º mês de gravidez, você acha que no 8º mês de gravidez ela dá à luz e não sabia que estava grávida? Eu acho difícil. Já vi caso. Tem gente que toma o remédio, né? A pílula anticonceptiva, não toma nem pílula, toma um negócio que põe debaixo da pele, que fica 6 meses sem menstruar. E aí no final esquece, aí fica grávida e acha que tá com remédio ainda. E depois lá pra frente vai descobrir, tô grávida. Mas acontece. Eu tenho que falar, comigo aconteceu no meu 3º filho um pouco isso, é que eu descobri logo, mas eu ainda estava amamentando a minha 2ª filha, ela estava com 4 para 5 meses, e eu comecei a passar mal e também comecei a achar que eu estava com alguma disfunção hormonal, que alguma coisa do pós-gravidez, aí marquei um endocrinologista até para ir me tratar, e eu vi que a minha barriga de uma hora para outra que estava diminuindo já fez assim, né? Um puff, assim, porque o útero ainda não tinha voltado totalmente. E aí, assim, me ocorreu um dia antes de ir ao endocrinologista fazer um teste de gravidez daqueles só por desencargo de consciência, não vai dar nada mesmo, e deu positivo. Também levei um sustinho, mas a minha gestação durou um pouco mais depois. No fim, eles ficaram com 1 ano e 2, 3 meses de diferença. Então... A da Dani para a Giovana foi isso. Mais ou menos isso, né? Porque, né, eu tinha tido ela, tinha amamentado, já tinha parado de amamentar, e aí eu ainda não tinha ficado menstruada. Eu falei, opa, eu não estava ainda desconfiando, mas eu falei, antes de acontecer de novo, vamos... E era. Porque elas têm uma diferença pequena também, né? Tem 1 ano e 5. E, assim, até quando você descobriu que estava grávida, você ficou preocupada com coisas que você vinha fazendo, que uma grávida não poderia fazer? Eu chorei muito, de medo, assim, porque eu não tinha feito o pré-natal, né, como o doutor disse. Não tinha tomado fólico, nada, e eu dançava gafieira, forró. Aos finais de semana, às vezes tomava tacinha de vinho. Então me deu muito medo, porque eu falei, olha, eu fiz tudo errado, né? No fim deu tudo certo, mas... Mas assim, que ela deu sorte mesmo, né? Porque às vezes algumas coisas que são feitas podem de fato prejudicar o bebê, né? Nesse aspecto, acho que o mais perigoso é usar um medicamento ruim, um medicamento que pode afetar a saúde da criança, né? Isso eu não Porque às vezes dançar... ou fazer um brinde, tomar uma bebidinha alcoólica, isso não vai comprometer, até tirar um raio-x, como foi feito aqui, não é isso que vai comprometer, mas um exame radiológico, onde a carga de radiação é muito maior, realmente não é adequado, mas o grande problema seria a ingestão de um medicamento grave, né? Que pode comprometer o neném. Mas aí, por exemplo, Maria do Carmo, a mulher que descobriu já, está grávida de 5 meses, e tingiu o cabelo, comeu carne crua, sei lá, fez algumas coisas que os médicos recomendam que a grávida não faça. Como que essa mulher,
como que ela deve lidar com isso? Porque para não ficar com esse medo. Ou sair correndo no médico, fazer 20 mil eu tomei exames. muito medicamento, eu tingi meu cabelo todos os meses, até então. Então é uma coisa que... para não lidar com esse medo, porque dali pra frente o bebê vai nascer. E até ruim, durante a gestação, você ficar com essa consciência pesada, porque você tingiu o cabelo, isso até é ruim, né? Só que ela tem que ter, a mulher nesse momento, ela tem que ter um tempo para não trabalhar com toda essa carga de culpa, né? Essa mulher, ela vem com uma carga de culpa muito grande, né? Dá para entender um pouco do que vocês estão falando, do que vocês estão dizendo. Tem uma tendência a fazer o que a Márcia fez, né? Vários ultrassons e fica lá, e aquela preocupação, às vezes até exacerbada, mas em alguns momentos plenamente justificável, pelo que, né, o doutor Eduardo acabou de nos narrar, né? Porque existem alguns riscos. E o que acaba tranquilizando é a medida que ela vai fazendo os exames, passando, conversando e podendo trabalhar todos esses aspectos. E aí, a maior parte das vezes, quando não há nenhum problema com a criança, ela vai se modificando. E começa a acontecer isso que a Márcia trouxe, que ela começa a ter maior consciência corporal, se observar mais, aí ela começa em se percebendo, ver o crescimento da barriga, conseguir sentir que aquele movimento, ele tem é um bebezinho, aí ela começa a se entender melhor. Lá na Unifesp nós temos um protocolo específico no qual nós trabalhamos com parte respiratória, relaxamento, massagem, e boa parte desses exercícios são feitos justamente para que a mulher tenha uma melhor consciência corporal, ela se conheça mais. Então tem alguns casos que a gente manda a mulher ficar na frente do espelho, se olhando e algumas vezes fazendo algum tipo de toque na barriga, enfim, para que ela se auto-perceba. E isso também ajuda nesses casos. Eu fiz uma pesquisa, e o ideal é que a mulher passe por, no mínimo, 6 consultas durante a gestação, meta que ainda não foi alcançada em todo o Brasil. Uma pesquisa do IBGE mostrou que 4 em 10 bebês nascem sem atendimento médico ideal. Muitos desses de mulheres que sabem que estão grávidas, né? Estão grávidas. A gestação de vocês acabou tendo 2, 3 meses. Foi tempo suficiente para cair a ficha e saber, vou ser mãe, meu bebê vai nascer? Você já era mãe, mas era a terceira. Eu incorporei, eu só fiquei com medo muito grande uma semana antes, quando marcou a cesariana. Aquela semana foi de desespero, por causa que eu ficava lembrando do passado, né? Não fiz o pré-natal e tal. Aí eu entrei em trabalho de parto. Quando isso aconteceu, eu relaxei, esqueci tudo o que eu estava pensando e foi tudo tranquilo. Nasceu de parto normal? Não, mas assim, eu tentei, né? Não consegui, mas... E a Dani foi cesariana? A Dani foi cesárea. Também fiquei esperando, eu queria que fosse normal, mas não deu. Aí... E você tinha feito a cirurgia? Tinha feito a cirurgia e o tempo que a gente calculou tudo lá foi de cesárea mesmo. E vocês já tinham 2 meninos, né, Bia? Então veio a surpresa de ser uma menininha. Aí como é que foi esse período da sua gestação? Que foi curto? Foi suficiente? Mas foi suficiente, assim, né? Porque como a gente, já de cara a gente descobriu que era menina, né? Então isso foi uma coisa muito esperada, né? A gente queria muito uma menina, os meninos mesmo queriam uma menina. Ela já tinha um nome escolhido, já tinha... Conta essa história até que... Eu, desde que eu queria engravidar depois do Pedro, nós fomos uma vez para um hotel fazenda e ele gostou de uma menininha que chamava Daniela e ele passou. E aí ele falava, mãe, se a gente tiver uma irmã, pode ser Dani? Eu falei, não, pode ser Dani. Pode ser. Então, e desde então ficou Dani. A gente mudou para um apartamento maior que tinha um quarto a mais. Ele falou, não, esse é o quarto da Dani. A Dani não existia nem no plano, né? nem na ideia. E aí a Dani já existia, nesse mundo de fantasia, ela já existia. Ela se materializou. E aí como foi o nascimento da Dani? Foi o dia... marcado da cesárea foi, assim, acho que foi o dia mais complicado para mim, né? Aí me bateu todo o pânico. Nesses 3 meses eu consegui ir relaxando, né? Com os exames que eu tinha feito, já sabia que estava tudo mais tranquilo, que estava bem. Mas no dia do parto mesmo foi difícil. Assim. Você tinha aquela preocupação, né? De saber se estava tudo bem. Veio todo o medo de novo,
de não ter feito o pré-natal, de não saber exatamente se E foi vai tudo nascer bem? E você ficou bem também? Tudo? Mas foi tudo ótimo. Ela nasceu muito bem, não teve nada, não precisou de UTI, de incubadeira, não teve nada. Assim, foi super saudável, comigo foi super bem. Maria do Carmo, a gente vê que elas tiveram pouco tempo, mas fez diferença, né? 2, 3 meses de gestação para assimilar essa ideia. E no caso da mãe que descobre na hora que o bebê nasce, como se dá esse vínculo? Corre o risco até de haver ali continuar havendo uma negação até, e aí ela precisa de um acompanhamento para criar o vínculo com o bebê? Com certeza, pode predispor a uma depressão pós-parto, né? Porque alguns dos fatores desencadeantes de depressão pós-parto são situações como essas, né? Porque a gestação ela é sempre uma crise, mas existem situações e situações que podem criar um maior comprometimento ou menor. No caso delas, elas tiveram situações as quais elas tiraram de letra, tanto é que as crianças estão aí, estão bem, e estão aqui contando o que aconteceu. Muito provavelmente essas pessoas que estiveram no momento do parto, descobriram 3 dias antes, 1 mês antes, a possibilidade de um comprometimento psíquico maior E daí lá 10 vezes. Daí lá na Unifesp, por mais exemplo, vocês têm grupos para atender essas mulheres? Na Como verdade, é que é? assim, eu não peguei casos como o delas, eu já peguei várias vezes. Eu peguei muito poucos casos em que a mulher, às vezes no próprio hospital, né? Tá chegando, olha, essa paciente acabou de nos narrar que ela não tinha tomado consciência dessa gestação, que ela descobriu agora. E normalmente nós atendemos essa paciente pelo menos até o 3º mês pós-parto, sistematicamente. Tem que ser assim, no mínimo 2 vezes por semana. Daí já sai do hospital com um atendimento pré-marcado para que essa paciente ela possa ser atendida junto com o bebê. E ali você vai trabalhando a vinculação, a amamentação. A amamentação é um fator assim muito importante para essa vinculação. Não, e o que me ocorreu agora também, só para concluir isso, mas é que tem a parte psicológica, mas também tem a parte de estrutura da família, financeira, e roupinha, e berço, e não sei o que. Como é que foi que vocês foram correr atrás de tudo? Como foi uma alegria, na minha família não tem mais crianças, então todo mundo ajudou, né? E o berço era o berço do meu marido, que foi dele há 40 e tantos anos, a gente reformou, e essas coisas, todo mundo ajudou. E é uma delícia, né? Uma delícia, minha filha é uma alegria. Ele é Luca, porque Luca é luz, né? Uma luz, né? Então a gente não teve esse problema. Assim, e a Bia, porque você não tinha guardado coisa de bebezinho dos meninos? Não, e as coisas eram de meninos. Não, e na minha família não tem quase menina, então ela foi uma das primeiras meninas, assim. Então, dessa parte de arrecadar não teve, mas foi uma curtição, né? Porque aí todo mundo, como ela é a primeira menina, assim, depois de muito tempo, foi uma curtição. Todo mundo ajudou, todo mundo veio, sempre ganhava um presentinho. Mas foi mais corrido, né? Foi mais corrido. Mas o berço, por exemplo, o berço era o mesmo dos meninos. Eu consegui, porque passou, né, para outras famílias, voltou. E voltou. Então eles nasceram, tinha berço, pelo menos. Tinha berço, pelo menos. Agora vamos até a Espanha, onde Anderson Vasco conheceu uma mulher que 23 anos atrás descobriu que seria mãe quando entrou em trabalho de parto. E olha que ela tinha emagrecido durante a gestação. Rocio e Núria são mãe e filha protagonistas de uma história singular, a de uma gravidez surpresa. Rocio tinha 18 anos e não sabia que estava grávida, até que decide visitar o hospital devido a fortes dores nas costas. Eu estava me sentindo muito mal. Meu corpo doía todo, principalmente as pernas. Fui até o pronto-socorro e estava em trabalho de parto. No início, os médicos suspeitaram de problemas nos rins. Após uma ecografia, a enfermeira viu algo que chamou a atenção. Eu fiz um gesto assim. Aí a enfermeira me perguntou, você está grávida? Eu disse que não e ela disse, primeiro vamos fazer uma ecografia em você. Por causa de um gesto, eles me fizeram uma ecografia e eu estava grávida. A dor que eu estava sentindo era do parto. Rocio não era obesa, pelo contrário. Estava fazendo regime e durante a gravidez chegou a perder peso. Ela estava acompanhada pelo pai dela, que jamais podia imaginar o diagnóstico.
Meu pai, que estava me esperando, e eu não sabíamos o que estava acontecendo quando o médico disse que eu estava grávida. O incrível é que eu estava em trabalho de parto, não grávida de 2 ou 3 meses. De repente, eu estava dando à luz e minha mãe comprando as roupas. Núria nasceu com 2,450 kg, sem nenhum problema de saúde. Eu fui internada e os médicos estavam mais preocupados com o bebê, fazendo testes em mim para confirmar que tudo estava bem com ele, do que com a raridade do caso. Dou graças a Deus por tudo ter dado certo no final, mas me senti um pouco impotente. Uma coisa rara como esta tinha que acontecer logo comigo? Este é o Hospital Vale de Hebron de Barcelona, um dos mais importantes do país, e é onde são trazidas a maioria das mulheres para dar à luz, e também aonde se estudam os casos mais singulares. O Dr. Poça, há 34 anos, trabalha como ginecologista no hospital e já atendeu a milhares de mulheres. Casos como este são raros, mas fazem parte da realidade clínica. Os hospitais que realizam partos certamente já receberam algumas pacientes que se queixavam de dores abdominais, mas na verdade eram dores do trabalho de parto. Esta mulher ignorava completamente que estava grávida e que estava em trabalho de parto. Tenho certeza que isso acontece, mas com uma frequência baixíssima. A gravidez surpresa pode ser um problema, sobretudo para a saúde da mãe e do bebê. Por isso que, diante de qualquer suspeita, é importante visitar um médico, que de forma profissional ajudará a mãe a ter uma gravidez muito mais segura. Rocio agora se prepara para ser avó. Núria, de 23 anos, está grávida de 5 meses e vem fazendo o pré-natal direitinho. Anderson Vasco, da Espanha, para o Papo de Mãe. Obrigada, Anderson, pela participação aí da Espanha. E a gente viu, né? Grávida em espanhol é embaraçada, né? Ninguém mais confunde essa. Vocês já estiveram embaraçadas, viu? Bem embaraçada. Então, quer dizer, a gente viu mais uma história, então são raros, mas essas histórias acontecem. E como a gente viu nas entrevistas na rua, não é golpe, a pessoa passa por isso. É uma situação que ninguém espera, né? Passar por isso. Então agora a nossa conversa continua no próximo bloco. Papo de Mãe volta já. A senhora acha possível uma mulher, no 8º mês de gravidez, dar à luz e não saber que estava grávida? Impossível, imagina. A criança mexe, a mulher molda o corpo todo. Impossível. Quais são os sintomas de uma gravidez? Algumas enjoo, tontura, o corpo muda um pouco, os desejos aumentam ou diminuem, o organismo, os hormônios. É toda uma transformação. Quais os sintomas de uma gravidez? Sintomas de uma gravidez? Enjoo. Eu acho, os seios aumentam, um pouco de sono. Eu acho que é só isso, não. Apetite? O apetite aumenta também um pouco, né? É possível uma mulher estar grávida e não sentir nenhum sintoma? Possível. Eu tive 3 gravidezes, uma diferente da outra. Nada. E tem umas que eu senti enjoo, tem outras que eu senti mais fome. Das 3 gravidezes, nenhuma foi igual à outra. É possível não sentir nenhum sintoma. Mas não saber que está grávida é golpe, pode ter certeza. Elas estão prova que não é golpe, não. né? A Bia falou que sentiu enjoo, mas que achou que era da cirurgia. A Márcia não sentiu enjoo? Eu até senti, mas depois que eu descobri que estava grávida, eu lembrei, é mesmo, eu tinha enjoo. Achei que era virose, né? Era uma virose. Eu não podia sentir o cheiro do pernil, do Ceasa, quando eu ia fazer feira, assim, essas coisas. Mas assim, só depois que eu fui fazer a análise. É porque você não estava focada nisso. Não estava. Né? Depois eu falei, é verdade, eu tinha os sintomas. Agora, doutora, acontece o contrário, da mulher ter esses sintomas, achar que está grávida e o sintoma ser sintoma de uma doença mesmo, ou às vezes a mulher achar que a barriga está crescendo e está grávida e ser um mioma, também acontece, né? O oposto. Sim. Acontece. A gravidez psicológica, né? A pseudociese. Existe mesmo a gravidez psicológica. E ela tem todos os sintomas. Tem todos os sintomas, aumenta o abdômen, ela diz que está sentindo o neném mexer e são movimentos intestinais. Tem mulher que chega a dizer que está em trabalho de parto, né?
E não é uma pseudociese, uma gravidez psicológica. E às vezes tem os sintomas, a barriga cresce ou até suspende a menstruação, sim. Por causa de mioma também, que é um outro problema, né? O mioma não costuma ter um crescimento muito rápido, né? O mioma, ele é um tumor benigno do útero e ele cresce pouquinho. Então, cistos de ovário são de crescimento mais rápido, podem falsear, mas a parte psicológica, geralmente, é que é a mais comum. E daí, como que é o tratamento dessa mulher que tem uma gravidez psicológica, Maria do Carmo? Então, a pseudociese é bastante delicado. Lá na universidade nós tivemos alguns casos. Normalmente nós mandávamos essas mulheres para ultrassom, explicávamos para o médico previamente, olha, nós sabemos que ela não está grávida, mas você vai reforçar isso, e depois ela vinha até nós. E a partir daí nós fomos trabalhando e conversando com essas pessoas. Nós tivemos um caso especificamente que ele foi muito delicado, porque na época que essa mulher estava para ter o bebê, ela começou a sentir contrações. E ela não estava grávida? Não. Diz que tem mulher até que produz leite, né? Algumas sim. E daí assim, para você convencer a pessoa de que não tem um bebê, né? Porque se ela acredita tanto, na hora que ela se dá conta, é uma perda também, né? Sim, daí tem que ser trabalhada essa questão da perda, e que é semelhante à mulher que aborta uma criança, né? É muito parecido o processo, porque tem um luto a ser trabalhado. Mas também é uma sentido. Coisa mais rara, também é raro. É raro, e tem que ser muito bem cuidado, né? São atendimentos bastante delicados, que a gente tem que ter do nosso lado alguns médicos que estão entendendo todos esses aspectos emocionais e que foram concordantes, né, em se predispor a fazer ultrassom, sabendo o que estava acontecendo, sabendo que era para o bem dela própria, para que nós pudéssemos, junto a essa pessoa, trabalhar esses aspectos emocionais. É delicado, mas dentro da nossa experiência, depois de algum tempo, ela começa a se dar conta que realmente não era um bebezinho mesmo, e nós tivemos um caso muito feliz, que a pessoa depois conseguiu engravidar, teve, aí foi ao contrário, né? O bebê estava lá, o ultrassonografista estava conversando e a psicóloga tinha ficado do ladinho. Para convencer que estava mesmo. Na verdade, demorou para ela cair Legal. a ficha, porque daí ela não passou a não acreditar mais que seria capaz. Entendi. Depois teve um final muito feliz, assim, foi uma mãe que deu conseguiu ter o bebê e cuidar muito bem da criança. Vamos conhecer agora os pais, então, que ficaram sabendo em cima da hora, né? Foi mais ou menos assim. Como é que foi que a sua esposa contou que ela estava grávida e como é que foi a sua reação? Nós estávamos numa pizzaria com a pizza no prato. A hora que ela contou, eu ia degustar o primeiro pedaço, ela contou, a pizza voltou inteira, eu não toquei na pizza. E eu Mas lembro por quê? Explica qual foi o sentimento. Não, foi um choque, né? Eu tinha 47 anos e eu lembro que foi um choque. Eu falei assim, eu me senti despreparado para ser pai. Aí eu falei, mas eu vou estar preparado quando? Quando eu tiver 100 anos, será? Se com 47 eu ainda não... Foi um choque, mas foi uma alegria muito grande também. Bom, e depois que você se conscientizou disso, você ficou preocupado com ela? Com ela? Não, porque ela não tinha... Ela não tinha tido nenhum problema, apesar de nós não sabermos, né, da gravidez, tinha sido tudo tranquilo, e os últimos 4 meses também foram tranquilos. A gente acabou não se preocupando, não. Ficamos preocupados um pouco era uma gravidez de risco, né, na idade que nós estávamos. Essa foi a preocupação maior. E como tem sido sua vida de pai? É uma grande alegria, um espetáculo. É uma experiência que você tem que passar. Você já nem imaginava mais que você não pensava em ter um filho? Não imaginava mais. A gente já não tinha mais projeto de ter filhos, né? E veio o Luca, uma grande alegria. Agora eu fiquei pensando que tem um lado bom também de você descobrir mais tarde, porque a gravidez passa rápido, né? Porque a gente fica com aquela ansiedade de ver a carinha do bebê, e aí o bebê chega rapidinho, né? Então vamos... Ô, Luca, você tá brincando do quê? Eu estou brincando de bombeiro. De bombeiro? Você tem quantos anos? 5. O que você gosta de fazer? Eu gosto de
Eu gosto de brincar de verdade, um monte de coisa. Um monte de coisa? E o que você gosta de fazer com o papai e com a mamãe? Eu gosto de tomar café da manhã com eles e brincar. Do que você brincou lá com a Marcela? Com a Marcela? A Marcela. A gente brincou de bombainha, de fantasia e um pouquinho lá de fazer avião de papel. E Luca, você já pediu um irmãozinho pro papai e pra mamãe? Eu pedi, mas eles não dão. Vocês estão pensando nisso ou não? Não. Mas a gente já viu que sempre pode ter uma surpresa, né? Vocês estão tomando cuidado para não aparecer uma nova surpresa? Ou não, acho que não dá. Bom, se acontecer, você avisa pra gente. E o Marcos, vamos saber, então, como é que foi que a Bia te contou? Primeiro ela me preparou o espírito, porque eu tinha feito a cirurgia do estômago. E um dia à noite ela me perguntou, seu estômago mexe? Eu pensei, falei, acho que não. Ela disse, teu estômago mexe depois da cirurgia? Eu falei, acho que não. Acho que era preparativo, eu pensei nisso agora. Mas você... Não, e quando ela falou que... de susto. Mas quando ela falou que o dela mexia, você nem te passou pela cabeça? A gente é meio desencanado. Depois ela quase me matou do coração, né? Um dia eu estou no escritório. Você está sentado? Eu falei, tô, por quê? Ah, ligou o médico radiologista aqui. Ela falou, calma, né? Depois veio o desespero. E como que ela falei, falou? E o que ele falou? Ele me perguntou se eu estava grávida. Disse que não, então. Ele disse, não, você tá, não sei o que, tem um pezinho lá. Ele fala aquele desespero. Ele fica, fica, não sei o quê. Só de lembrar ele já fica. E daí veio esse brinde. Daí veio esse brinde aqui. Daí eu me acalmei e tal, né? Depois de todo o susto que ela me deu. Bom, acho que não aconteceu nada, vai. Vi essa coisa linda aqui. E aí ela chegou rapidinho, né? Foi a gravidez que vocês sabiam foi rapidinha, né? Foi curta. E o que tem de bom e o que tem de complicado da gravidez ser tão rápida assim? Pra mim tudo bom, porque eu gosto das coisas rápidas. E como é que é, depois de ter 2 meninos, agora ter a casa com mais 2 meninas? Legal, casa cheia, como a gente sempre quis. Da família completa. Vocês se animam a ter mais ainda? Não, chega. Fechamos a fábrica. Agora chega. Almir, você costuma dizer que não é pai, você não é pai mesmo. Eu não sei. Até onde você saiba, Até não. onde eu sei, eu não sei. Você já não vai mais falar, então, eu não sou pai. Você depois desse programa você vai dizer, eu não sei, é isso? Não sei. Já pensou vir um homem falando que é seu filho, já criado? A pessoa tem que dividir a herança com ele. Não, o problema não é esse. Se chegar uma filha já grandona com a neta, né? Ou com o neto. Você já parou para pensar nisso? Se um dia aparece um filho assim? Deve ser um choque mesmo, né? As pessoas, os meus familiares sempre falam isso. É? Deve ter alguém por aí. Logo aparece. Todo mundo da família fala isso. Aí você vai dizer que é psicológico. E você, Candinha, conhece um caso assim? Eu acho que meu pai. Que até os 80 anos ele ainda estava reconhecendo o filho. É mesmo? 80 não, mas 70 anos. É porque e foram irmãos que foram surgindo na sua vida. Que foram surgindo, exatamente. Porque do seu pai e da sua mãe são quantos? São agora vivos 12. 12. Comigo. E irmãos que apareceram assim? Mais 10. Mais 10. Oficial de outros casamentos 6, aí tem mais 4. Quer dizer que seu pai era o exemplo do pai que era pai e não sabia. Pai de muitos, né? Reprodutor. Ele fez um bem à humanidade, só não fez bem pra mim, que como diz o Almir, eu tive que dividir a herança. Legal, gente. Então, e a Dani? Dani, manda um beijinho. Você Ela gostou de vir cantando aqui, a Dani, né? Ela tá animadíssima. Então, eu vou passar uma última rodada com vocês. Orlando, conta pra gente, então, como é que você pode definir a sua vida antes e depois do Luca? Eu acho que a minha vida depois do Luca, ela se preencheu. Eu me sinto uma pessoa mais completa,
mais realizado. E eu aconselho todo mundo que não tem um filho a pensar com muito carinho nessa ideia, porque é uma satisfação, é uma alegria e uma realização muito grande. E nunca é tarde, né, para começar? Não, nunca é. Eu que o digo. A Márcia estava falando, ele é pai, que você falou, ele é pai-avô, é isso? Você se coloca como pai-avô? Não, você é pai. Em todo lugar, todos os lugares que a gente vai, sempre tem essa brincadeira, né? Mas eu me sinto super à vontade com isso, não tenho o menor problema. E se ser pai e avô, dizem que os avós, eles têm uma carga de carinho, né, maior do que os próprios pais. Nesse sentido, eu me considero pai e avô. Você está aposentado? Você tem bastante tempo para o seu filho? Não, eu trabalho. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu procuro canalizar uma grande parte do meu tempo para cuidar do meu filho. O meu maior projeto de vida hoje é tentar ser um bom pai. Quer dizer que se você tivesse sido pai quando era jovem, você não seria um pai como o pai que você é hoje? Porque quando você é mais novo, você tem que dividir o seu tempo, né? Que ele é único em várias atividades, com trabalho, com evolução acadêmica, com a família. Você tem mais dificuldades. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa seguradora. Legal, obrigada, viu? E você está emocionada até, né? As minhas amigas falaram, eu sei que você vai chorar lá. Eu falei, não, eu não vou chorar. Aí ouve o muito emocionante, falando, né? E como você define a sua vida antes e depois do Luca? Tudo que o Orlando falou, né? É uma felicidade, né? Eu agora tenho outros objetivos, né? Minha casa é toda para ele, uma bagunça, é brinquedo, é uma casa com vida. Ele trouxe muitas coisas boas para nós. E você trabalha? No momento não, porque eu tinha me desligado do trabalho 6 meses antes de engravidar. Aí, como eu tinha trabalhado 27 anos, uma vida muito corrida, eu achei que eu devia ficar cuidando dele. Ele mamou até 1 ano e 10 meses, ele mamou. Você já tinha realizado toda aquela coisa profissional, sim. Aí né? eu falei, vou cuidar dele, né, um pouquinho. Acho que vale a pena por um período, né? Devo voltar, mas por enquanto ainda vou ficar mais um pouquinho com ele. Legal, obrigada por ter vindo, então. Obrigada a vocês, foi uma alegria participar. Muito legal. E a Bia, como é? A sua vida também mudou muito, porque era uma casa com 4, sendo só meninos, e agora é uma casa com 6. Você imaginava assim, com a casa cheia, Bia? Não. E com a casa agora cor-de-rosa? É outro mundo, né? Outro universo, né? As bonecas e carrinhos de bonecas e casinhas. É uma delícia, né? É uma experiência também... Eu nunca me imaginava ser mãe de menina e... E como é ter 4? Delícia. Nossa, é uma loucura. É uma administração de tempo, assim, que a gente tem que ter para conseguir dar conta dos 4. É que eu tenho sorte dos meninos serem um pouco mais velhos, aí dá para administrar bem. Né? E eles ajudam com as meninas? Ajudam bastante. E você, Marco, conta pra gente como é que era a vida antes e depois das meninas que vieram aí de brinde. Passei a dormir 1 hora a menos, vai. Eu dormia de 6 a 8, estou dormindo de 5 a 6. E quanto a planejamento, eu não sou muito de planejar, sabe? Eu sou mais deixa as coisas acontecer. Que bom, né? Mas deve ser uma alegria a casa assim, cheia, né? Animado. Com os meninos, as meninas. Agora, pai e avô, eu nunca imaginei que eu seria. Mas depois de algumas perguntas que me fazem quando eu estou com ela, filhinha ou netinhas? Também acontece isso com ele, tá vendo? Não é só com você. Legal, obrigada. Eu não ligo. Doutora, obrigada pela participação. E o senhor tem algum site para divulgar, se alguém tiver mais dúvidas sobre o assunto? Não, podem me contactar no e-mail eduardo.souza@unifesp.br. Tá bom, obrigada. E a Maria do Carmo? Eu deixo e-mail também, é mariadocarmo_yahoo.com.br. Tá ótimo. E quem tiver dúvida também pode escrever para o site do Papo de Mãe, que a gente vai encaminhar para vocês as perguntas, tá bom? E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre brinquedos. Vamos falar sobre o brinquedo indicado para cada idade e também sobre os riscos de o brinquedo ser visto pelas crianças apenas como um objeto de consumo. Afinal, o brinquedo tem que ser muito mais do que isso.
Você pode conversar a partir de agora ao vivo com a gente acessando www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até! Nem precisou examinar, né? Que ele só colocou a mão assim e falou, nossa, não, é um bebê. E Seu marido estava com você na hora? Não, ele não estava. Quando eu contei, eu falei, ó, precisamos jantar fora que tem uma coisa para te contar. Nós estávamos numa pizzaria com a pizza no prato. A hora que ela contou, eu ia degustar o primeiro pedaço, ela contou, a pizza voltou inteira, eu não toquei na pizza. Canta, filho.